Bem, pessoal, estamos aqui para a nossa web aula síncrona de educação religiosa. Eu me chamo Misael, sou professor, curso de teologia, né? Como vocês já conhecem, estão acompanhando nesse semestre, dessa disciplina. Então, estamos aqui para trabalhar a questão da educação religiosa. Em primeiro lugar, então, essa disciplina, ela trata sobre a educação religiosa em geral, né? O termo é muito ambíguo, se a gente pode dizer assim, não falaria problemático, mas ambíguo, né? Porque quando você fala educação religiosa, nós estamos falando de uma educação religiosa para a pessoa ser é, uma pessoa religiosa. Quando você fala ensino religioso, por exemplo, é um ensino que tem por característica ser religioso, né? Se a gente fosse definir tecnicamente. Só que nós usamos o termo ensino religioso para se referir, por exemplo, a uma disciplina que existe nas escolas, que é oferecida facultativamente para os estudantes, né? Que se chama ensino religioso. No entanto, o que é proposto pelo Ministério da Educação é que esta disciplina ela seja um ensino que nós podemos dizer fenomenológico, seja sobre o fenômeno religioso em si. Nesse sentido, não é um ensino da verdade, da fé de determinada religião ou religiões. É quase como se a gente estudasse, por exemplo, a história do Brasil, né? Você, para estudar a história do Brasil, não precisa ter uma crença específica, você só estuda o fenômeno da história. Você não precisa ser a favor ou contra o Brasil, assim por diante. Então, o ensino religioso ele vai estudar o fenômeno religioso, tal como ele pode ser compreendido pelas ciências, em geral, principalmente as ciências humanas, né? Então, vamos lá, né? As ciências sociais, estudar o ensino religioso. Por exemplo, a sociologia vai estudar a religião do ponto de vista dos grupos, né? Das coesões, das organizações grupais e como que se dão os agrupamentos de pessoas religiosas, né? Como que a religião ela opera dentro de determinadas características sociais, como qualquer outra organização social. Aliás, por exemplo, para Emily Durkheim, a religião seria a o elemento par excellence, né, por excelência, para se estudar o fenômeno social, de acordo com Durkheim, né? As religiões, elas têm por característica prover a sensação de pertença, de coesão social. É uma leitura, claro que pode ser questionável. A religião, ela não serve somente para estabelecer o status quo, né? Então, essa leitura ela dominou durante muito tempo, né? Os estudos da religião. A religião ela pode servir também de fator, vamos dizer assim, questionador da estrutura social. Por exemplo, vamos dar um exemplo, o próprio movimento de Jesus. Durante muito tempo, o movimento de Jesus ele foi tido, né, como algo que chancelaria, né, a estrutura religiosa tal como nós a concebemos em geral, dentro do status quo. Hoje, os estudos históricos mostram que Jesus foi, vamos dizer assim, um revolucionário da sua época, no sentido de que ele questionava o poder romano, tá? Então, ele questionava o poder romano, o seu movimento questionou o poder romano, não necessariamente com um apelo às armas, mas como questionamento social, a partir do fenômeno religioso, afirmando que, por exemplo, Deus não se agradaria da injustiça que era praticado pelos poderosos, por aqueles que dominavam, que no caso eram os romanos. A gente poderia ficar nessa discussão aqui
durante um bom tempo. Mas a questão não é essa, é apontar para o fato de que a religião, ela não é só um elemento que, vamos dizer assim, chancela, né? Dá guarida, né? Serve para estruturar a sociedade e manter a estrutura social tal como ela está, como muitas das vezes é apresentado. Não, a religião tem um poder questionador, sim, e geralmente em alguns estudos sociais esse elemento foi considerado como uma característica de seita, tá? Mas isso lá em Ernest Troeltsch, né, Troeltsch, que elaborou essa concepção. Hoje também ela é questionável, né? Essa dicotomia entre religião e seita, né? Como se religião... Veja, eu não estou falando no sentido teológico, mas no sentido social mesmo. Como se religião fosse aquela estrutura social maior e as seitas, aquelas denominações, aquelas vertentes religiosas que saem dessa grande estrutura social. Essa leitura é muito limitada atualmente do fenômeno religioso, né? Mas ela serve para nos chamar a atenção para o fato de que a religião também pode ser um elemento, né? Que, mesmo no caso da seita, né? Nessa classificação de seita, ela é um elemento questionador da sociedade, do status quo, tá? É, Vejam, então, isso é um ponto bem interessante, né? E a gente está só falando do fenômeno, da análise do fenômeno social, da religião social em si. Outra possibilidade, tá? De, de análise, por exemplo, é a psicológica, né? Se analisa os efeitos da religião na mente, no cérebro, ou como que o comportamento de uma pessoa religiosa afeta a sua vida, as suas crenças, o seu dia a dia, como que funciona a sua mente, por aí vai, né? Ou como que os fenômenos externos ligados à religião, à crença, afetam também a sua mente. Então, também dentro da história, né? A história vai estudar o fenômeno religioso. Quais foram os elementos religiosos que aconteceram em determinado período, como que se sucederam. Para isso, você vai ter o auxílio das ciências sociais, da geografia, né, da psicologia mesmo, da antropologia. Tá? A antropologia é uma das ciências sociais, né? Então, ela vai estudar o fenômeno religioso a partir do aspecto econômico, por exemplo, mas como que isso se estrutura dentro de determinada, vamos dizer assim, religiosidade específica, quais são as características, né? As especificidades etnográficas, digamos assim, desse fenômeno religioso. Então, por aí vai, gente. São todas as ciências que a gente imaginar das ciências humanas podem estudar o fenômeno religioso, e aí surgiu as ciências da religião, ou ciência das religiões, né? Que tenta dizer o seguinte: olha, a gente vai estudar o fenômeno religioso só. É uma grandeza em si muito ampla, tá? Então, para isso, se usam várias ciências para entender esse fenômeno. Então, isso são as ciências da religião. Bem, e aí o cientista da religião, a pessoa formada, seria aquele que lecionaria a disciplina de ensino religioso nas escolas, tá? Mas veja, ela não vai ensinar a religião dela como verdade, como coisa parecida. Ela vai ensinar a religião como fenômeno, tá? O que que é isso, a religião? Como se estivesse estudando qualquer outra coisa a partir das ciências humanas, tá? Já coisa diferente é o ensino religioso no sentido do ensino dogmático, né? O ensino do dogma, o ensino da crença religiosa como verdade. Esse já ensino é um ensino que deve ser dado, deve ser ministrado nas igrejas, né? Nas igrejas, nas religiões específicas, para aquelas pessoas que acreditam. Ah, professor, mas na escola se acredita, as pessoas são religiosas. Mas veja, mesmo que seja, não é de uma religião única, é diferente
de um lugar onde você tem só uma religião, como no caso, né? Você vai, por exemplo, numa igreja evangélica, tem só os evangélicos lá, ainda que vá uma pessoa que não é daquela religião e vai como visitante. E assim, em outras religiosidades também. Mas o que vai ser ministrado ali, quando você vai numa igreja, em determinada religião, num centro espírita, tá? Numa casa, num terreiro, né? De candomblé, de umbanda, né? Numa casa de umbandista, ou qualquer outra religião, numa mesquita, você vai consciente de que o que vai ser ministrado ali é a religiosidade específica daquela crença, de como aquelas pessoas acreditam, tá? Então, esse é o ensino da religião, de uma religião específica, o ensino religioso, né, no sentido da religião, daquela religião específica, que não é um ensino religioso das escolas, tá? Na escola não deveria ser dado esse tipo de ensino, ainda que você possa, e a legislação, isso é algo que teria que ser revisto, possa dar o direito de se ensinar somente uma religião na escola, tá? Ainda assim, esse ensino não pode ser um ensino daquela religião como verdade absoluta, né? Mas um ensino comum, um ensino laico, tá bom? Ou seja, por exemplo, as pessoas são cristãs naquela escola, ou a escola quis ensinar cristianismo lá. É possível. Por quê? Porque existe brechas na lei para isso, ainda que não fosse o ideal, né? Nós teremos que rever este aspecto. Por exemplo, eu sou cristão, né? Mas como estudioso do fenômeno religioso, e como cidadão, eu tenho que entender que o Estado ele é laico e deve ser preservada a escola como um local específico, né, de ministração, de ensino científico não religioso, no sentido de uma religião específica. Então, eu vou ensinar a religiosidade em respeito a todas as outras pessoas. Por quê? Porque o ensino religioso nas escolas, dessa forma como nós estamos propondo aqui, ele leva a um crescimento da cidadania, do respeito ao diferente, porque lá você vai ensinar ou estudar a religião do ponto de vista fenomenológico. Então, você não vai ver a sua religião como superior, não, mas apenas como uma religião como outra. Ainda que a pessoa possa acreditar no seu fórum íntimo que a sua religião é verdade, é verdadeira ou é superior, ele vai ensinar, ele vai estudar todas as outras também e aprender a respeitar, a ver as diferenças, tá? E que a sua religião, como a outra também, nasce dentro de questões sociais específicas, tá? Então, o outro, porque crê diferente de mim, ele não é ruim, ele não é mal, tá? A sua crença deve ser respeitada também. Bem, pessoal, essa foi, tá, a nossa aula de hoje, introdutória, sobre a questão do ensino religioso, né, fenomênico, né, a educação religiosa, que é também especificamente, né, ganha todos esses âmbitos aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tá? Entre em contato comigo para tirar essas dúvidas, né? Esclarecer alguma coisa. E a gente se vê, tá? Na próxima aula, daqui a 15 dias. Um grande abraço e até lá. Tchau.